Olá, nessas conversas de padre velho, onde eu tento falar um pouco sobre a vida de pastor, mas não será só sobre isso, eu quero retomar a conversa anterior, porque talvez algumas coisas não ficaram claras. Houve quem me escreveu perguntando coisas e tal, e deixa eu dizer uma coisa para vocês. O tema anterior era respeite a sua congregação, né? E eu falei para você não chegar numa paróquia e começar a mudar tudo porque você acha que está tudo errado, porque você acha que tem coisa melhor para oferecer. Também usei a figura do pastor, como lá no Oriente Médio ainda hoje, os pastores caminham atrás do rebanho ou do lado, e eles controlam as ovelhas para que elas fiquem sempre agrupadas e observa a distância maior e também protege dos lobos e a direção para onde as ovelhas vão. Isso não quer dizer que eu estou negando que o pastor conduza as ovelhas. Em vários lugares da Bíblia, quando se refere ao pastor, Deus como pastor, Jesus como pastor, fala que o pastor conduz as ovelhas. Em João 10, Jesus fala que elas ouvem a minha voz e vêm comigo. Vêm até mim e vão junto comigo. Por que isso? Quando eu falo que o pastor não vai na frente, estou dizendo que não é o pastor que define a caminhada, a velocidade do rebanho. Mas há momentos que o pastor tem que tomar a frente. Exatamente quando ele percebe que a liderança do rebanho se desvia de um caminho melhor. Porque o pastor conhece a região. Então ele sabe para onde as ovelhas não devem ir, embora muitas vezes o instinto delas as leve para alguns lugares que ele sabe que não é bom. Então é nesses momentos que o pastor tem que assumir. E como é que ele faz isso? Estou falando do pastor de ovelha, de cabra, como faz ainda até hoje no Oriente Médio, como eu vi fazer em alguns lugares do sul do Brasil. Eles conduzem o rebanho pela frente ou pelo lado, ajudando para que eles vão numa certa direção ou se desviem de uma direção errada, de um sentido errado. É nesse sentido. Mas normalmente os pastores vão atrás e meio lateralmente ao rebanho para que ele tenha uma visão concreta. Uma coisa é uma ovelha ou outra se desviar, então ele vai ali e traz ela de volta com o seu cajado e tal. Outra coisa é quando a liderança, ou seja, aqueles que estão à frente, no caso das ovelhas, os cabritos, os carneiros machos, alfa, os que lideram o rebanho, se desviam do caminho, talvez atraídos por coisas, sei lá, um cheiro melhor, de um pasto melhor ou de uma água melhor, mas não sabe do caminho do que tem lá e o pastor sabe. Então fala assim, não, por aqui não dá para ir, mesmo que pareça bom. É nesse sentido que eu estou dizendo que o papel de um pastor numa comunidade não é definir para onde vai a comunidade, mas é ajudá-la a ir para os lugares certos. Por isso o pastor estudou teologia, por isso o pastor tem que estar atualizado com a realidade do momento presente, tanto a realidade do país, da cidade, do lugar, do mundo, como também a realidade da igreja e os desafios que a igreja naquele local está recebendo no mundo. Eu conheci 4 ou 5 situações em que geralmente reverendos novos, recém-ordenados, chegam na sua comunidade, na primeira, na segunda comunidade, cheio de ideias fantásticas, maravilhosas, corretas, mas eles chegam mudando tudo, arrebentando com tudo, sem perceber que há uma história por trás daquilo tudo, que é uma tradição da comunidade. E eu já vi muitos reverendos fazerem tantas mudanças na igreja de cara quando chegam, que quando eles vão embora, a própria congregação vai lá e reformula tudo para voltar como era. Ou seja, o trabalho dele não rendeu fruto. Ele fez um monte de mudança, muitas vezes a congregação, por causa da nossa cultura latina, a gente se sente sempre subordinado a uma autoridade, a gente nunca entende que a autoridade é delegada. Então, porque o cara é pastor, ele falou que o negócio é a gente rezar de costa para o altar, ele não vai rezar de costa para o altar, porque o pastor falou. Não é assim. Por isso, respeite as lideranças da comunidade. Antes de querer inovar, converse com a liderança, converse com a junta paroquial, converse com seus ministros leigos, converse com aqueles que trabalham com a escola dominical, porque às vezes a tua ideia é boa, mas o momento não é bom. Ou então a forma como você está pensando em colocar essa ideia para a congregação não é a melhor maneira. Agora, quando você percebe que a liderança vai se desviando daquilo que é o caminho da igreja, nessa hora então você tem que intervir e aí sim usar a autoridade que lhe é delegada pela própria igreja. Assim, não, por aqui não dá para ir, gente.
por aqui a gente encontraria a norma canônica, ou a gente encontraria a tradição da igreja, ou a gente está inventando moda que não tem sentido. A igreja cometeu muitos erros em fazer mudanças que eu vi fazer durante o meu tempo de ministério e de vida de igreja episcopal, nesses 50 anos, 51 anos que eu tenho de igreja episcopal. Eu vi a igreja episcopal e outras igrejas fazerem mudanças radicais sem que o seu povo estivesse preparado para isso. Há um fato interessante que aconteceu no Peru, pouco depois da reforma litúrgica da Igreja Católica Romana, com relação ao uso das imagens. Santos que foram caçados não são mais santos do santoral, não estão mais no calendário da igreja. Há uma história no Peru muito interessante, que no tempo que a gente estudava a teologia da libertação, quando a teologia da libertação era uma coisa séria, não era uma coisa panfletária como acabou virando, houve no Peru, no interior do Peru, região dos Andes, dos altiplanos peruanos, habitado pelos indígenas, pelos Aimara, pelos Quichuas, pelos Incas, havia uma igreja dedicada, acho que era São Jorge. Era um santo que andava a cavalo. Eu acho que era São Jorge. Provavelmente não seria São Martinho dos Campos. Chegou lá um padre moderno, recém-formado, teologia da libertação e tal, e resolveu tirar aquela imagem fora, mudar a festa. Foi fazendo isso, explicando para o povo que não é mais assim, que não é mais assado e tal. Acontece que esse padre provavelmente devia ter ido do mundo urbano, de uma grande universidade, de um grande seminário, mas não conhecia a tradição dos povos indígenas. Não sabia, por exemplo, que a maioria dos indígenas que se dizem cristãos estão fazendo um certo sincretismo com a sua religião antiga, ou a sua religião original. Muitas religiões indígenas, aliás, quase todas que eu conheci, são monoteístas. E eles conseguem entender quando a gente fala de um Deus único. E quando a gente fala de Jesus Cristo, algumas conseguem perceber como Filho de Deus. Mas isso é um processo demorado, longo e cuidadoso. Tem que ser feito lento. Ninguém vai para o inferno porque vai demorar para encontrar com Jesus. Eu não acredito nesse negócio de inferno para quem não aceita Jesus. Eu acho que Deus não é tão cruel assim. Mas aí o padre era muito isso. Chegou o tal do dia, o pessoal não gostou muito. Aí chegou o dia da tal procissão que o pessoal levava a imagem do santo a cavalo de um lugar para o outro, depois trazer de volta para a igreja. E o pessoal queria fazer, só que a imagem já tinha ido embora. O padre mandou lá para o museu da igreja dizendo, porque era uma imagem muito antiga, a do século XVII, XVIII. Rapaz, o pessoal quase matou o padre. Por quê? Porque na cabeça deles, dos índios, aquele santo representava também o lado guerreiro de Deus. E eles tinham todo ano uma festa onde eles levavam aquela imagem, levavam aquele Deus para ver todo o seu território ao redor, para que ele mantivesse aquilo protegido. E aí foi um inferno. E aí alguns padres velhos daquela região chamaram o bispo e disseram, olha, o problema lá é assim, assim não dá para chegar lá. Aí o que fizeram? Levaram a estátua de volta, o povo recebeu a estátua com uma festa, uma espécie até de desagravo. E ela está lá até hoje. Eu cheguei a visitá-la uma vez, no lugar. Quer dizer, o padre estava bem intencionado. Ele, na cabeça dele, ele queria acabar com certas superstições de dependência do povo. Só que ele fez a coisa do processo errado. Não levou o povo a refletir ou a compreender e aos poucos entender aquilo. Quero contar uma história para vocês quando eu estava lá em Portugal trabalhando como pastor e como professor. Havia naquele tempo em Portugal, seja quase 30 anos atrás, uma certa superstição de que o diabo estava em qualquer lugar. Qualquer coisa que acontecia, o diabo estava lá. Tinha até cheiro do diabo. E havia certas superstições, tradições populares, que diziam assim, os gatos veem espíritos. Então muitas vezes eu era chamado no aconselhamento pastoral para ir numa casa para libertar o espírito da vovó que estava sentado em cima do piano. Diz assim, como é que vocês sabem disso? Não, porque a vovó tocava piano e toda vez que o gato olha para o piano ele fica olhando assim. Mas o espírito dela está lá. Acontece que havia em Portugal profissionais chamados bruxos e bruxas, era assim que o povo chamava, que eram especialistas em tirar esse negócio, tirar espírito do avô, da tia,
do filho que morreu, mandar o diabo embora, porque vira e mexe o diabo estava dentro de uma casa. Eu compreendi logo o seguinte: se eu dissesse que tudo isso era besteira, eles iam me agradecer, obrigado, padre, até logo, e iam chamar a bruxa ou o bruxo, que cobrava para fazer isso, e às vezes cobrava em espécie, não só em dinheiro, mas também em material, que eles diziam que era para fazer o trabalho lá dentro, e no fim era para ele usar. Então o que eu fiz? Eu entrei nessa loucura, eu entrei na superstição. Me chamava lá para tirar espírito ruim da casa, eu ia lá e tirava. Eu orava, eu chegava, olha, vamos rezar. Mas só que eu fazia isso de modo que eles percebessem que eles participavam do processo. Isso eu aprendi uma vez lá com o reverendo Guilherme Rovira, quando eu ainda era seminarista. Eu entrei, digamos assim, na loucura das pessoas para tirá-las da loucura. Então eu fazia, eu chegava, mandava reunir o pessoal da família, mandava abrir todas as portas e janelas, porque eu também descobri que se você não fizer o exorcismo como eles acham que deve ser, eles acham que não valeu. Então você tem que saber como é que eles acham que tem que ser aquele exorcismo. Por quê? Porque a igreja medieval, que durou em Portugal até os anos 80, botou isso na cabeça do povo. Quando eu falo igreja medieval, estou falando da igreja romana. Então o povo já tem que fazer assim, fazer assado, porque era assim que os padres faziam, sempre assim que os padres fazem. Então se você não fizer como os padres faziam, não vai valer o seu exorcismo. Então eu aprendi isso, fui estudar isso, fui ouvir os padres velhos de lá, os pastores antigos que também faziam a mesma coisa, entendeu? E aprendi. Então o que eu fazia? Eu reunia a família na sala, mandava abrir as portas de todos os cômodos, as janelas, e fazia uma leitura bíblica com eles, conversava, a gente orava e pedia que eles ficassem orando o Pai Nosso enquanto eu percorria a casa, com alguém da casa para aspergir água benta desses cômodos e mandar embora os maus espíritos, e invocava os anjos para guardarem a casa. Eu não sei como é que Deus faz essas coisas, mas eu creio nisso. Que de alguma forma uma malignidade dentro de um ambiente, dentro de um espaço, dentro de um grupo, e precisa ser mandado embora. Não sei como é que essa malignidade funciona, não sei como é que ela chega, não sei como é que ela vai embora, mas eu invocava a Deus, e eu creio que Deus tem as suas formas de fazer isso. Não é eu que expulso, não é eu que faço, mas eu invocando a Deus, e eu sempre orava sozinho antes de ir para o lugar: me ajude a tirar a malignidade que eles acham que está lá, ou se estiver, que tire, e me ajude a libertá-los dessa dependência, desse medo permanente. Bom, o que acontecia? Eu ia embora tudo, né? O pessoal dizia assim: olha, mudou até o ambiente. Eu, não, calma, agora vamos conversar. Aí eu sentava com eles, na sala, estava pai, mãe, tio, quem morasse na casa, até às vezes vizinho, que estava com medo de que o diabo saísse de lá e fosse para a casa dele. E aí eu sentava com eles, pegava um texto bíblico que eu tinha escolhido previamente, lia o texto, geralmente era texto em que Jesus mandava algum diabo embora, expulsava demônio, fazia alguma coisa assim para contextualizar. E falava um pouquinho sobre o texto, mas depois eu dizia assim: por que o demônio veio? O demônio não é um cara que anda pela rua e de repente vai uma casa, vou entrar aqui. Não é assim, eu dizia para eles. Eu estou entrando na maneira como eles pensam que as coisas são. Se o demônio entrou é porque alguém abriu a porta para ele, alguma coisa aqui dentro abriu a porta para ele, para o maligno. Eu começava a botar o nome de demônio para maligno, para mal. Eu perguntava: vamos abrir o jogo, como é que está a relação aqui dentro de casa? Vocês estão em calma? Há conflitos entre vocês? Há discórdias? Não, padre, a gente tem um problema, a gente brigou por causa disso, daquilo, a gente tem um problema com a propriedade, que alguns querem vender, outros não querem. Sempre tinha um conflito. Então eu disse assim: então vamos resolver esse conflito sem entrar em briga, sem despertar reações de violência, de ódio, de ofensa. Vamos conversar, qual é o problema? E eu comecei a acompanhar às vezes as famílias. Vamos lá, vamos tratar desse assunto. Tinha assuntos legais lá no meio, eu ia encaminhava para advogados, pessoas da igreja que eram advogados, para orientar como fazer. E depois eu disse assim: vocês não podem, o diabo foi embora agora, mandei ele embora, nós mandamos, os anjos de Deus estão aqui, mas se vocês continuarem praticando coisas que atraem o maligno, ele volta. Vocês mesmo abriram a porta para ele. Então vamos tratar essas coisas de outra forma. Vamos sempre rezar juntos antes de falar sobre isso. Vamos nos acostumar a ter um momento de oração em casa. E outra coisa: participe do nosso círculo bíblico. Cada comunidadezinha que eu atendia tinha um círculo bíblico antes da celebração.
que eu fazia um estudo bíblico com eles antes da celebração. E o que acontecia com isso é que as pessoas iam se libertando desse medo, eles percebiam, e aos poucos iam percebendo. Então é isso que eu estou dizendo, gente. Às vezes conduzir o rebanho não significa ir na frente, significa ir do lado e tal, mas há momentos que você tem que tomar a liderança. Você tem que colocar eles num caminho melhor. E depois deixar que eles caminhem no passo deles. E não querer que você puxar e sair andando, correndo, querendo que eles vão atrás de você. Eu vi muitos padres novos passarem 3, 4 anos numa congregação, inventarem um monte de coisa, reformarem o templo, pintarem o templo, mudar a posição de cadeira, tirar o altar daqui, botar para lá, não sei o quê, e quando o padre ia embora, antes que chegasse um novo substituto, o povo da igreja alegre arrumava a igreja como ela estava. Por quê? Porque ele mudou as coisas, mas não transformou a cabeça das pessoas. É nesse sentido que eu falo a respeito à sua congregação. Compreenda a cultura dela, entenda a cultura dela, e a partir desse momento você fala. Você tem que intervir quando eles começam realmente a pensar coisas, digamos assim, heréticas, aquilo que contraria o ensino da igreja tradicional, aquilo que violenta a nossa liturgia, aquilo que violenta os princípios éticos da comunidade, da igreja. Mas deixa a caminhada do povo ser a caminhada do povo. Você vai estar lá apenas por um tempo. Entenderam? Foi isso que eu quis dizer. Jesus é o bom pastor. As ovelhas ouvem a voz dele. Eu as chamo e elas vêm até mim. É isso que o pastor tem que fazer. A sua voz tem que ser reconhecida. Eu as chamo e elas vêm até mim. Para que depois possam caminhar na direção certa. Às vezes o pastor conhece um riozinho tranquilo, onde a água é boa e é fresca. Então ele pode ir apartando a liderança para levar o povo àquele riacho e para as águas tranquilas conduzir o seu rebanho. Então é isso, eu espero que você que seja pastor ou pastora, ou que é líder leigo da comunidade, que você se lembre disso. Você está lá para servir, e a única maneira de você servir a uma comunidade é você caminhar com ela. Não fazer ela caminhar nos teus passos, mas você caminhar nos passos dela e ajudá-la a perceber os caminhos. Que Deus abençoe o seu ministério. Amém.